As aranhas são assustadoras. Elas fazem teias por toda parte, deslizam sobre 8 pernas, e assombram as profundezas mais sombrias de seus pesadelos. Mas isso não é tudo. Na verdade, essas são umas das coisas mais chatas que elas fazem. A aranha é herbívora. A dieta de uma aranha consiste inteiramente de plantas. Esta aranha, encontrada na América Central e no México, é a única conhecida por preferir comer plantas, a animais ou outros insetos. Ela adora comer as pontas da acácia, que não tem defesa natural contra predadores. Por causa disso, a aranha não é a única criatura que come a planta, algumas formigas também. Na verdade, as formigas geralmente protegem a planta para que possam ficar com ela, dificultando a chegada da aranha ao alimento. Ela contorna esse problema, retirando as folhas uma a uma, quando as formigas não estão prestando atenção. Homem-Aranha não está tão longe. Você já imaginou o que poderia fazer se tivesse os poderes do Homem-Aranha? Certamente você seria capaz de passar de um prédio a outro com bastante facilidade, uma vez que sua teia suportaria seu peso com bastante facilidade. Isso ocorre porque a seda da aranha é mais forte do que o aço. Uma lâmina de 2,5 centímetros de espessura poderia parar um caça a jato. Então, talvez os humanos não sejam capazes de produzir essa teia por si próprios, mas o Homem-Aranha também não era, se você ler os quadrinhos. Agora, tudo de que precisamos são atiradores de teia em funcionamento e um suprimento infinito de seda de aranha, e todos poderíamos ir para o trabalho, saltando de prédio em prédio, em vez de encarar aqueles engarrafamentos intermináveis e passar horas no trânsito. Seria o máximo, você não acha? Ladrão-aranha. Algumas aranhas obtêm seu alimento quase exclusivamente roubando de outras aranhas. Essas aranhas entram na teia de outra aranha e levam sua comida capturada. Depois que o roubo termina, elas geralmente matam a aranha, cuja casa elas invadiram. Você pode conseguir um assento na primeira fila para esses assaltos de aranha em sua própria casa, porque é um comportamento comum para a aranha de teia, que está espreitando em suas vigas enquanto falamos. Elas podem nadar. O sino-aranha mergulhador pode ficar debaixo d'água por mais de um dia. Ela usa um recipiente que tira de sua própria seda para armazenar as bolhas de ar que arrastam da superfície. O ar acaba eventualmente. Por causa dos níveis de nitrato na água, a bolsa de ar capturada começa a diminuir. Quando isso acontece, a aranha precisa retornar e coletar mais ar da superfície. Elas trocam de pele. Todas as aranhas trocam de pele. Isso acontece mais quando elas são jovens, mas pode continuar mais tarde na vida também. Algumas semanas antes de cair, a aranha começará a agir de maneira estranha. Ele pode parar de comer ou ficar com manchas carecas, desde que seja uma tarântula. O processo de muda é longo e complicado. Um coquetel de hormônios faz com que a pele atual da aranha se desprenda e uma nova seja produzida, embora não necessariamente nessa ordem. Aranha-isca. Para assustar os predadores, algumas aranhas fazem uma cópia de si mesmas com suas teias. Algumas dessas cópias são do mesmo tamanho da aranha e algumas são consideravelmente maiores, presumivelmente para parecer mais assustadoras do que a própria aranha. Os cientistas até observaram uma aranha sacudindo sua teia, tentando fazer sua cópia parecer se mover por conta própria. Surpreendentemente, essas iscas realmente funcionam, e as aranhas que as usam atraem menos predadores. Aranhas do espaço.
Uma aranha saltadora foi enviada ao espaço para ver se ainda conseguia fazer teias em baixa gravidade. A aranha, chamada Nefertiti, se adaptou às condições e foi capaz de pegar moscas. Ela não podia pular sobre sua presa, então teve que aprender a se mover ao longo da teia, uma habilidade que adquiriu em apenas alguns dias. Nefertiti morreu de causas naturais depois de sua missão espacial inovadora, logo depois de ser exposta no Smithsonian. Seus cérebros são enormes. Independentemente de seu tamanho individual, todas as aranhas fazem teias entrelaçadas. À primeira vista, pode parecer um momento bem artístico para você. Teias são apenas uma daquelas coisas normais que todas as aranhas fazem. Mas essa habilidade ocupa muito espaço do cérebro, especialmente quando você compara esse espaço necessário com o tamanho da aranha. Um estudo mostrou que quanto menor a aranha, maior é o seu cérebro em proporção ao seu tamanho. Em algumas aranhas, os cérebros eram tão grandes que outros órgãos transbordavam para as pernas. Curioso, você não acha? Decorações da teia. As teias de aranha são muito bonitas, mas não o suficiente para algumas aranhas, que vão além para enfeitar suas teias. Elas geralmente usam seda, mas às vezes usam outros materiais, seus sacos de ovos, por exemplo. Existem várias teorias sobre por que elas fazem isso, como tornar a teia mais forte ou atrair parceiros. Em um estudo, uma dessas aranhas fazia mais decorações quando sua teia era danificada, sustentando a ideia de que isso tornava sua teia mais resistente. As árvores fantasmas do Paquistão. Em 2011, os paquistaneses ficaram surpresos ao acordar e encontrar árvores totalmente cobertas por teias de aranha. Milhões de aranhas rastejaram para a segurança das árvores para evitar a inundação recente, criando um verdadeiro casulo de teia ao redor da folhagem. A teia deu às árvores uma aparência fantasmagórica, daí o nome. As teias podem até ter ajudado a reduzir o número de mosquitos naquele ano, devido ao tamanho delas.